E aí galera, aqui é o Daniel Wilch, estou meio atrás, porque a vista é demais, entendeu? Então a gente tinha outras paredes legais aqui para gravar, mas o negócio aqui era mostrar um pouco dessa vista. Toda vez que o Júlio, já vai se apresentar, o Júlio Matos, ele posta alguma foto no Instagram dele sobre coisa, eu falei, cara, eu preciso te visitar. E a gente arrumou um espaço aqui e estou aqui falando com o Júlio. Então eu ficaria aqui meio escondido na imagem, mas é isso, para vocês curtirem esse dia aqui de Porto Alegre. Júlio, te apresenta para a minha galera aqui um pouco da tua história. O Júlio é um cara que eu conheci através do TDC Porto Alegre, The Developers Conference. Então, o primeiro TDC em Porto Alegre aconteceu porque a gente se encontrou. É verdade. Né? Meio que era, oi, ok, acabei de conhecer, vamos fazer um evento para 500 pessoas. No final viraram 2.000, mas foi louco. E a gente já vem uma longa data aqui fazendo acontecer o TDC Porto Alegre, com a Yara, o pessoal todo da Global Code e tal. E é muito legal poder conviver com o Júlio, porque ele tem, primeiro que ele tem histórias totalmente diferentes das minhas, que às vezes são todas diferentes. Ele acredita em coisas que, não é que eu não acredito, mas eu não vivo, quer dizer... pra mim, board game é banco imobiliário. Saca? Então, eu sou raso, muito raso nesse mundo. E é justamente por isso que eu queria falar com ele um pouco disso, porque durante uma época, Júlio, essa coisa do gamification ficou muito presente, né? Todo mundo era um gamificador de coisas. Buzzword, né? Então, chama, né? Te apresento para a galera. Então, galera, prazer estar aqui no canal do Daniel Wilch, esse canal que só cresce, só traz alegria. É isso aí. Meu nome é Júlio Matos, eu sou, por formação, eu sou especialista em marketing. Por paixão, eu sou designer e game designer e dou umas aulinhas de vez em quando aí, faço cosplay de professor, né? A gente dá umas aulinhas nos cursos aí. E eu trabalho com a minha própria empresa, eu sou empreendedor desde 2011 com a Gradium, que é uma empresa que tem no DNA dela a ideia de ser desde o início uma empresa que trabalhava com comunicação e software. Então a gente sempre desenvolveu tecnologia para comunicação. Tudo que a gente fazia era pensando como conectar melhor uma empresa com os seus clientes e a relação dela enquanto seres humanos envolvidos ali, a relação delas com os funcionários, esse tipo de negócio. E com o passar dos anos a gente acabou se conhecendo e eu me envolvi com o TDC, que é um evento para desenvolvedores, e até uma história engraçada, porque o meu sócio Leonardo chegou para mim e disse: Júlio, tu tem que ir nesse evento, é muito legal. E eu disse: mas Leonardo, eu não digito uma linha de código, o que eu quero num evento de desenvolvedores? Ele disse: não, cara, você tem que ir lá para entender como essa gente pensa, porque só quando tu entender como a gente pensa, a gente vai conseguir trabalhar e desenvolver negócios. E foi provavelmente a melhor dica. Então isso aqui não teria acontecido se não fosse o Leonardo ser um chato, né? Beijo, Leonardo, meu sócio, ele ser um chato e dizer: tu tem que ir, me convenceu, eu fui lá e acabei abrindo todo esse mundo do desenvolvimento tecnológico, que me levou a conhecer o Daniel. Para além disso, eu sou um cara extremamente envolvido com jogos, já tive uma loja de jogos analógicos em Porto Alegre, a loja continua um sucesso lá, eu vendi ela quando ela atingiu um patamar e teve comprador, né? Foi engraçado, eu brinco com o negócio com a galera das startups, que todo dia, pô, mas esse negócio estava indo bem, por que tu vendeu? Eu disse: olha, eu não conheço gente que compra negócio que vai mal, as pessoas só compram negócios que vão bem. Então eu acho que tu tem que exercitar um pouco do desapego. Era um sonho, né? Aquela coisa, pô, é o sonho de fazer um negócio inovador, diferente. Mas ele chegou num estágio em que eu ou arriscava muito mais para fazer ele crescer ou saía fora. Então era uma decisão estratégica. E como a gente estava conversando um pouco antes aqui de gravar, você ter muitos negócios, você precisa ter muitas cabeças. E eu não me sentia preparado ainda para ter essas várias cabeças. E resolvi focar de volta no meu negócio original. E não tem nada de errado de deixar de ter um negócio ou mudar a direção. Cara, eu só quis mudar a direção, entendeu? Quando o Forrest Gump parou de correr lá no filme, ninguém reclamou. Né? Não. Eu não vi ninguém reclamando, a galera ficou meio em silêncio assim, foi embora para suas casas. Isso aí, então, ok. Foi bom, foi legal, todo mundo gostou e o negócio segue lá. E não consigo dar palestra dizendo que eu fundei ele. Agora, claro, ele já está em outro lugar, as pessoas estão levando ele adiante. Mas é a jornada. Eu acho que tem muito disso, assim, é a jornada. O que valeu foi ter construído essa jornada, ela fez sentido, propósito para ti até aquele momento e depois, por N situações, ela desconecta e ok.
Sem dúvida. E o mais interessante é que nesses 2 anos em que eu tive essa loja, eu tive um laboratório prático para ver como as pessoas lidavam com mecânicas de jogos, como elas se divertiam, o que interessava mais elas e o que não interessava. E como eu já tinha uma atuação bastante no desenvolvimento de gamificação, que era trazer a lógica dos jogos para o mundo dos negócios, empresas, recursos humanos, relacionamentos. Hoje eu tenho mais tempo, que antes a loja era uma prisão, né? Não podia sair dela. Hoje eu tenho... Engraçado que eu vendia a loja num mês, no outro mês eu fui para Curitiba, no outro para São Paulo, comecei a viajar, porque me pareceu que pessoas que queriam me chamar para fazer determinado negócio não me chamavam, porque, o Júlio tá lá Tem a loja. Ele tá no cantinho dele, lá tá feliz, não vou... Foi eu vender, eu comecei a receber e-mail. Impressionante, foi um marketing pessoal muito grande. Vendi minha loja. Nossa, né? Deu uma extensão aquele negócio, foi uma coisa de louco. Mas é interessante notar que esse trabalho de gamificação, como tu falaste, né? Ele é cheio de preconceitos. Ele é cheio de conceitos pré-estabelecidos, por assim dizer. Cheio de coisas que as pessoas têm certeza absoluta que mas não é. Sim, porque a sensação que dá é que as pessoas vão começar a ganhar aqueles badge de fast food, sabe? Tipo, agora você é não sei o que, e o cara começa a andar como se aquilo ali fosse, não, eu sou tal pessoa. Exato. Estimulando um dos sensos, digamos, humanos mais primordiais, que é a competição. Okay. Na verdade, a gamificação trabalha muito com essa nossa relação de impulso, né? O que nos impulsiona a fazer as coisas? Para quem já conhece um pouco do meu curso, que está vendo esse vídeo, já tem até participado, a gente fala muito sobre 4 elementos que eu acredito que são impulsionadores primordiais do ser humano. Mas o problema é que a gente começa com esse papo aí e todo mundo chega no curso pensando que vai resolver todos os problemas da sua empresa usando gamificação. E eu sempre digo, vou começar com uma decepção para vocês, para a gente começar bem de baixo, vou decepcioná-los. Gamificação não resolve nada. Gamificação não arruma nada. Gamificação não vai te dar uma série de, como é que se diz, etapas ou dicas de como resolver. Não é 13 dicas para você resolver os problemas da sua empresa. Não. Você vai continuar fazendo o que exatamente você faz, seja isso certo ou errado, porque a gamificação não vai influenciar nisso também, mas vai fazer de forma muito mais divertida e automotivada, digamos assim. Se é possível a gente falar que existe motivação que não seja a automotivação. Aquilo que você é capaz de desenvolver motivo. Então, a gente já começa, digamos, baixando a expectativa. Você não vai resolver os problemas da sua empresa. Aí muitas pessoas param e eu vejo que elas olham para a parede pensando, o que eu estou fazendo aqui? Então, né? Mas é interessante notar... Aquela sensação de tela azul. A sensação de, poxa, mas eu vim aqui para resolver os problemas da empresa. Mas a ideia é que se você está se divertindo com aquilo que você está fazendo, que é um pouco diferente do amar o que você faz, mas ter prazer com aquilo que você faz, independente de que, nossa, é um negócio... Não, é aquilo que botaram para fazer, eu sei fazer e eu tenho um certo prazer em fazer aquilo. Eu tenho um ambiente muito mais propício para que as soluções para os meus problemas aconteçam dentro do grupo. Né? Eu não vou resolver, tu vai resolver os teus problemas, desde que tu encontre uma forma de fazer isso de forma divertida. Que aí a gente bate no raio do bad lá. Poxa, mas Júlio, veio um consultor aqui e disse pra gente que a gente tinha que planificar tudo que a gente faz, colocar as pessoas e premiar elas, e o prêmio não podia ser, como é que se diz, não podia ser em dinheiro, porque aí tá certo, se for em dinheiro o cara incorpora salário, daqui a pouco ele já não interessa mais. E aí não funcionou, a gente não teve o retorno que a gente esperava. Por quê? Porque eu chamo essa primeira fase da gamificação, que atuava só sobre esse impulso à competição, ela como a primeira fase, digamos, a primeira geração da gamificação. Com o avançar do tempo, a gente observou que existem outros impulsionadores muito importantes. Nos jogos, em algumas literaturas, porque como é uma ciência, não sei nem se dá para chamar de ciência, mas é um desenho muito ainda inicial, muito no começo, você não tem um consenso ainda. Você tem vários autores, cada um vai para algum. Os autores que eu gosto são os mais atrasados, inclusive. Eu vou lá no Huizinga, o Roger Caillois, que são os caras que são, às vezes, inclusive, referências de sociologia, pedagogia. Nem a galera sabe ainda para que usar os papos desses caras. Mas eles acreditam muito nessa ideia de impulsos primordiais. A competição,
que é um deles. A descoberta, nós temos uma motivação para descobrir o novo, e o novo se representa na gamificação pelo aleatório, seja porque você rolou um dado, seja porque o Pokémon que você está procurando, Pokémon é randômico, você nunca sabe que Pokémon você vai achar, então é sempre uma nova descoberta que você tem a fazer. É pela representação. Representação tem muito a ver com a semiótica também, de nós darmos significados a um papel. Isso aqui é só um papel, mas se eu dobrar ele aqui, ele vira um aviãozinho, beleza, eu tenho um avião. Não é um avião, é uma representação de um avião. Então, isso aqui é um impulso, criar representações é um impulso. E por último, nós temos o limite, que nós somos muito impulsionados a encontrar qual o limite da nossa capacidade de qualquer coisa. Seja o limite de afundar e manter presa a respiração, seja o limite de quanto eu consigo correr, o quanto eu consigo suportar dor ou suportar o pânico, senão não existiria público para os scare movies, né? Sim. Que você passa um desespero, uma angústia, mas você está se testando qual o seu limite para aguentar aquilo. E isso te dá uma certa sensação de prazer. Então a competição é um impulso que ao final, se você atingir a sua meta, você vai ter uma sensação de prazer. A descoberta é um impulso que tem a sensação de prazer. A representação, quando você consegue entender o significado de uma representação, você sente uma sensação de prazer. E quando você consegue atingir o seu limite, você consegue essa sensação de prazer. Então essa gamificação que eu trabalho, ela trabalha com esses 4 impulsos. Não só com a competição. Você tem que, sim, desenvolver algum elemento que perceba uma competição, uma comparação, né? Porque a competição está baseada muito na métrica. Se não tem métrica, não tem comparação, né? E a métrica digamos assim, o signo mais fácil que o ser humano consegue observar. Se eu disser para você que eu sou 1 e você é 2, já há uma relação de grandeza entre nós dois. Pode ser que eu seja o primeiro ou você o segundo, ou você é 2 vezes melhor do que eu. Ok. Sem eu dizer nada. Eu só disse que eu sou 1 e é 2. Você só vai me perguntar, tá, mas você é o primeiro ou você tem 1 a menos do que eu? Sim. Eu só disse que eu sou 1 e você é 2. A aleatoriedade, ela vai te proporcionar que você nunca saiba qual o próximo passo. E isso impulsiona o ser humano. Sim. A rotina é um ladrão de motivação. Eu posso ser o cara mais motivado do mundo, mas se não houver uma descoberta a fazer na frente, eu perco completamente o interesse. A representatividade é o seguinte: se eu conheço o espaço onde eu estou de certa forma, em sinergia. Eu ia dizer em paz, mas paz é um conceito bem mais complexo. Eu estou em sinergia com isso. Eu consigo entender que isso é uma folha de papel, isso que tu me mostrando, isso é uma camisa Polos. Se fosse da marca Polo era mais importante, porque significa marca, status. Eu consigo entender o significado, eu consigo representar alguma coisa a partir daqueles significados. E o limite é a ponta que concatena todo esse negócio. O que eu sou capaz de fazer? Então, quando a gente trabalha a gamificação, a gente cria processos, né, ou atividades, por assim dizer, que usam esses 4 impulsionadores como se fosse receita de comida. Às vezes eu boto mais desse, um pouco desse, muito baseado no público que eu encontro. Dependendo do público, eu percebo que, nossa, esse público ele reage muito mais à competição. Não, esse público é totalmente... ele é avesso à competição. Eu vou trabalhar mais com descoberta, eu vou trabalhar mais com representação. Legal. Eu vou trabalhar mais, porque a gamificação tem esse problema. Todo mundo acha que não tem um modelo de gamificação que vai funcionar na tua empresa. Se eu não conhecer a tua empresa, então no contexto, né? Você cria uma gamificação para cada empresa ou para cada conjunto de pessoas que você entrar. Tu falou uma parada que é interessante, ó. Tu falou assim, eu sou um cosplay de professor, mas ser professor às vezes também é muito disso, né? Porque dependendo da turma que tu vai enfrentar, tu vai ter que te moldar para aquela turma de ser mais escuta, de ser mais autoritário, de ser mais colaborativo. Sem dúvida. E às vezes você transita por esses aspectos, né? Não necessariamente você vai ser só autoritário ou só em determinado momento você tem que fazer esses... Você tem o tempo. O time de fazer isso, o time de fazer aquilo. Então, quando você faz isso, além de você observar, você tem que ter uma noção que é a prática para que todo jogo aconteça de forma, digamos, orgânica. Ele precisa ser uma atividade voluntária. Eu preciso encontrar uma sinergia, lembra aquela coisa de sintonizar naquilo que é proposto? Eu olho assim, poxa, uma competição, quero, vou lá. Poxa, o limite aqui é quem aguenta mais com um livro na cabeça e deixa cair. Legal, quero isso para mim. Ele sinergiza, ele entra voluntariamente, e aí a partir do que ele está entrando voluntariamente, ele é capaz de entrar no que
Edmund Husserl chama de ciclo da experiência, né, na fenomenologia, que você é capaz de completar o ciclo, você entende o que você está fazendo, você observa, você tira uma razão daquilo e aí você age antes mesmo de estabilizar a racionalização. Você encontra uma forma de responder e aí você se sente pleno ao final. Porque o fun lá, que a gente costuma traduzir para o divertido, não necessariamente tem um significado divertido. O fun seria mais você atingir um estado de conseguir sem que você necessariamente estivesse tentando no começo. Eu não preciso estar tentando. Eu descobri no meio que eu estava tentando fazer uma coisa, consegui, agora estou no fun. É o primeiro checkpoint do joguinho de corrida. Passei. Que legal, se eu voltar agora, entendeu? Eu consigo entender aquela lógica e estou em estado de fã, que é um estado prazeroso, é um estado que você, depois que você descobre como chegar nele, você quer chegar de novo, e você vai procurando novas formas de chegar, e vai descobrindo novas formas de chegar. Sim. Então, primeira quebra de paradigma de gamificação esqueça que só existe competição, né? Existem outras dimensões que impulsionam. Esqueça que você vai implantar a gamificação na empresa, não, você vai criar um negócio paralelo aqui, você vai trazer as pessoas, porque elas virão, porque se você analisou elas, você é capaz de criar uma coisa que chame a atenção delas, e dentro desse processo você pode descobrir as motivações delas, você pode descobrir os conflitos que elas têm, pode descobrir impedimentos que eles têm, né? Poxa, eu tenho um impedimento muito grande que não se revela na minha reunião. Poxa, eu faço a dele lá do Scrum todo dia, o cara nunca tem impedimento. Só que o negócio não anda. Como que isso pode? Né? Talvez eu precise descontextualizar essa galera de onde eles estão, contextualizar ele outra coisa e descobrir que daqui a pouco o impedimento deles pode ser uma incapacidade técnica que é difícil para a gente chegar e dizer assim, sou incapaz tecnicamente de fazer isso. Sabe, é interessante falando disso, eu me lembrei agora das retrospectivas, por exemplo. Né? O Paulo Caroli, por exemplo, tem um livro, ele montou com mais uma galera lá de Fun Retrospectives. E eu vou te falar que o fun, nesse contexto do livro dele, tem muito mais a ver também com a coisa do alcance do que a diversão. Isso. Porque a retrospectiva, se o time assim quiser, ela vira rotina e por consequência chega um momento que ninguém mais tem ideia de nada. E aí acontece que existem dinâmicas que tu pode trazer na retrospectiva. A gente está olhando para o rio aqui, tem a do speedboating, que tu imagina que vento que eu posso colocar nessa vela para andar mais e que âncora que está segurando esse barquinho aqui. Claro. Cara, a gente está falando o que eu posso fazer para melhorar. Tu está usando o elemento de representação, criando novas representações para mexer com os significados. E é ridículo como um time reage diferente no exemplo. Não pode fazer sempre. Mas é a coisa que tu falou, de chegar no momento, e normalmente acontece isso, quando eu vou moderar, facilitar uma retrospectiva, eu começo a conversar com a galera meio que no setup, e aí eu vou vendo as caras tristes ou felizes, ou vendo que os caras não estão engajando comigo, eu falei, opa, não vou na padrão, pegar uma coisinha diferente hoje pra fazer essa galera se mexer diferente. Tá? Eu percebo muito assim, no final dos cursos que a gente fala, workshops e tal, eu digo, poxa, mas eu já faço gamificação, então, óbvio. Ou seja, quando você aplica uma dinâmica, você está usando uma representação. O que costuma muito acontecer é que as dinâmicas são falimentares, ou seja, ela tem um ponto em que ela atinge o clímax dela e ela se torna inútil depois, porque você não consegue refazer. Quando você usa game design, você cria construtos, digamos assim, processos, que você pode repetir eles ad eternum. Não vai fazer diferença. O que muda é que cada vez que você entrar lá, você vai descobrir que o oponente mudou, está testando uma nova estratégia, ou o grupo encontrou uma nova solução para um desafio que a princípio ele não é mais o mesmo, porque em certo nível ele é aleatório. Então existem jogos cooperativos que a cada vez que você senta lá com as mesmas pessoas, ele representa um novo desafio. Você não tem como achar uma maneira em que sempre que você fizer você vai ganhar. Nas dinâmicas, normalmente, se você fizer sempre a mesma coisa, você sempre resolve ela. No jogo, não. Então, se você conseguir usar daí mais game design do que gamificação, no design daquele jogo, daquele processo, você conseguir colocar mecânicas em que elas conseguem sempre se renovar, sempre estimular novas estratégias, estimular novas ideias, você só precisa mexer com a representação. Ou seja, nesse momento, nós vamos fazer uma aula sobre economia, que isso é um dos testes que eu fiz, foi muito bacana, num pós-graduação de contabilidade e finanças, em que as pessoas tinham dificuldade para entender o que era economia emocional.
que você toma decisões econômicas muito mais baseadas no seu sentimento do que necessariamente na lógica. E a gente fez um jogo lá em que eles eram mercadores de rubis no mercado em Marrakech, e aí mostrando para eles, eles iam analisando a estratégia, e a gente usou uma coisa que em determinado momento todo mundo descobria qual a estratégia do outro, e a estratégia do outro era ferrar o outro. E aí, ao invés deles seguir a estratégia deles, que era determinada para ganhar, eles viravam os esforços dele contra aquele que estava querendo ferrar, que é uma decisão totalmente emocional, não tem lógica nenhuma. Todos que fazem isso perdem no jogo. Se ele seguisse a regra, ele ia ter sucesso. O cara que ganhou, que seguiu a estratégia dele, porque o maior desafio de estratégia, isso seja num jogo, seja na vida real, é segui-la. Que tem muita interferência, né? É muita interferência. Sim. Dizendo, não vai dar certo, isso não vai acontecer, puxa, falhou o primeiro teste, e o cara, puxa, mas eu tenho minha estratégia, eu tenho meu norte, sim, eu sei onde eu quero chegar. Eu tava olhando, chegou um e-mail pra mim, eu nem abri o e-mail, mas o título do e-mail era assim, a estratégia não é uma to-do list. Não. A galera acha que a estratégia a estratégia é quase como a estrela guia dos 3 reis magos. Sim. Eles não entendiam o que significava, apenas entendiam que tinham que perseguir ela. Okay. Então a estratégia de entrar no mundo, você não tem a total visibilidade dela, porque estratégia não é isso. Uhum. A sua tática é a to-do list. Sim. Né? A tática de como eu vou fazer, que passo eu vou seguir para alcançar a minha estratégia. Mas a sua estratégia, ela é a coisa menos líquida, né? A coisa mais sólida. Porque se você não tiver uma coisa para se segurar, se tudo é líquido, você não está indo para lugar nenhum. Qualquer vento te leva, qualquer vento te mexe. Então eu acredito na gamificação como vários processos que não necessariamente estão interligados, atuando sobre várias ações que a gente faz com pessoas. Você tem pessoas, você tem elas interagindo, sejam entre elas ou com o meio, você tem gamificação envolvida. A ideia da gamificação é você analisar isso do ponto de vista científico. Eu consigo sair fora daquele ambiente e olhar aquilo de cima, isso aqui está acontecendo, então precisa mais sal aqui. Vou colocar um pouco mais de competição, porque eles estão respondendo à competição. Não, olha só, o pessoal está decaindo na monotonia, vou colocar um elemento aqui de descoberta. Não, o pessoal está achando tudo muito fácil, então eu tenho que empurrar o limite deles um pouco mais para frente. Então essa análise se torna mais científica quando você tem essa dimensão maior do espectro da gamificação. Legal. Cara, eu falo pra caramba, não, vocês verem. Foi um show. Sei lá, as empresas estão enxergando isso aqui, querendo se interessar para fazer um curso sobre o assunto, como é que funciona a dinâmica do curso, é um dia, 2 dias, como é que normalmente tu brinca? A gente fala o seguinte, para passar a teoria, não vamos fazer nada prático, só a teoria, a gente consegue passar em torno de 6 horas. 6 horas você consegue ter uma ideia da teoria, e aí você vai precisar que pessoas dentro da sua empresa abracem aquilo e criem. Porque isso é uma segunda frustração do curso. Todo mundo acha que vai sair um certificado. Vou aplicar. Agora, você não sai com nada não. Você sai com um monte de teorias aqui, aí você tem que chegar na sua empresa e preencher aqueles quadradinhos e dizer, agora eu tenho que pensar. Porque esse pensar é que vai criar o projeto. Sim. O que acontece muitas vezes? As pessoas terceirizam isso, né? Poxa, mas daí é muito difícil. Pensa pra mim. Pensa pra mim. E aí a gente faz às vezes projetos, aí conforme o projeto eu vou lá na empresa e faço essa análise. Quem é o teu cliente principal? São os departamentos que cuidam de pessoas nas empresas? Normalmente. Apesar de ter uma aplicação muito boa na ponta. Tá. Você trabalhar para o cliente final também tem uma aplicação sensacional, mas você tem menos case. Então, quando você trabalha com a lógica mercadológica vigente, o cara quer uma prova. Me prova aí que isso aí é verdade. Isso aí não é balela. Aí você vai ter case onde? No RH. Ele falou, não, RH quero. Mas você diz, não, mas olha só, lá na Dinamarca, um cara fez isso no atendimento dele frontline de vendas. Funcionou. Mas é Dinamarca e outro. Isso nunca vai funcionar no Brasil aqui. Aí tem uma certa resistência. Mas sempre que você tem uma interação humana, e essa interação humana de alguma forma ela está defasada por conta da incapacidade do seu colaborador, ou seja, da sua mesmo, né, de encontrar um prazer naquilo que você está fazendo, você pode usar esses elementos para criar uma forma de tornar aquilo mais prazeroso. Seja colocando a vela do vento e a âncora, isso é gamificação. Perfeito. De forma muito tácita, muito empírica, mas não adianta, porque os especialistas, né, vamos botar entre aspas, eles adoram dizer que, não, estou trazendo uma coisa que eu só conheço. Você não faz isso, isso é uma coisa nova. E aí as pessoas às vezes ficam assim, mas eu já faço, faz, eu não vim te dizer nada extraordinário, eu vim te mostrar um pensamento
estruturado sobre aquilo que tu já faz. E que daí tu pode repetir, tu pode avaliar, tu pode desenvolver uma métrica de evolução. Olha, saí do ponto A, cheguei no ponto B. Porque senão você faz. E aí você falou, poxa, eu falei, uma resposta muito boa. Na outra eu já não sei como fazer isso de novo. Se eu repetir não dá certo. Pois é. O que eu faço agora? O que foi que realmente... Será que foi a vela? Será que foi porque eu vim de chapéu naquele dia? Não sei, às vezes pode ser o fato de eu ter vindo de chapéu que impactou. Sim. E eu achei que foi meu discurso bacana, mas o pessoal focou no meu chapéu. Pô, que massa esse chapéu de cowboy aí do Daniel. Eu tenho essas coisas, né, eu me lembrei agora de uma situação lá no início da iMovie, lá em 2009, quando eu mostrei pra galera vídeos do Terry Tate, que é um jogador de futebol americano que se jogava em cima das pessoas e tal. E eu mostrei os vídeos, aí falei sobre cultura, personal o que a gente tava fazendo e tal. E aí teve um dia que aconteceu uma coisa errada lá. Eu falei, putz, não era pra ter acontecido esse tipo de coisa, o comportamento lá não foi legal. Eu falei, cara, como é que eu faço os caras lembrarem daquela identidade que eu quero que eles construam, né? E aí, no dia seguinte eu vim com a camiseta de um linebacker que eu tinha em casa, e eu vim com a camiseta pra empresa. Aí a galera já sentiu. Foi automático. Sim, o signo já estava com eles. Foi né? automático. Cara, o que foi que a gente fez de errado? Era assim. O signo estava com eles. De alguma forma, eles seguraram aquela representatividade lá que você usou. E quando você inseriu ela de volta num outro contexto, a galera diz assim, bom, se A é igual a X, então isso aqui também é. E a mesma coisa que tu falou do chapéu, eu fiquei brincando numa autodinâmica que tem muito não só em retrospectivas, mas em reuniões, que são os chapéus de conhecimento. Eu não lembro mais o nome do autor, nem das cores exatas, mas eu boto depois aí sobre o vídeo. Tá na descrição do vídeo. E aí ele fala lá, quando tu tá com o chapéu na cor tal, tu tem que ser crítico, quando tu tá com o chapéu na cor tal, tu tem que ser um propositivo, e isso, de novo, vira um jogo com a galera que tá ali. Sim, eles assumem personas. Porque agora não posso criticar. Então tu bota o chapéu do cara que não pode criticar no cara mais chato do time. E ele vai ter que ele tem que se exercer uma empatia, né? Exercer empatia. E ele vai ser agora estou na persona de então é assim que as pessoas se sentem quando só eu critico elas. E aí, pra PNL, que é um campo que eu estudo muito, quando o cara consegue sentir isso, deu. O que eu acho que é muito interessante nos jogos é que eles fomentam a resposta ante o conhecimento. Ou seja, você age a partir de uma percepção e depois que você agiu é que você reflete e veja, poxa, fiz isso por causa disso. Quando você está jogando, quem já jogou videogame já vê muitas vezes você ficar lá, aquele chefão maldito e não tem como bater e de repente, você deu... lá é o ponto, aí ali, matei. Aquele sensacionamento de, puxa vida, era ali que eu tinha que bater. Isso acontece no nosso dia a dia. Sim. Né? Só que é aquela coisa, por que jogos são tão legais e a vida não é tão legal? Todo jogo, tudo que você faz, a resposta dele é sempre a mesma. Se o jogo te entrega lá, o Mario diz que se você apertar o botão ele pula, o Mario sempre vai pular. Ele nunca vai te decepcionar. Se ele te decepcionar é porque o jogo tem bug. Ele está com um problema de programação. A vida é repleta de bug. Sim. Ela é só bug. Todo mundo diz assim, não, você tem que estudar, você vai conseguir um emprego. Não consegui um emprego. Não sei o que você vai fazer, vai ser... Não consegui também. Poxa, mas nada faz sentido nesse negócio. Por isso que é muito frustrante. A sua ação nunca gera uma resposta equidistante. Então, para a pessoa conseguir racionalizar, digamos, refletir, e a ideia a partir dela, ela precisa que os estímulos que ela tenha façam respostas lógicas. Sim. Depois que ela, digamos, racionalizou e entendeu aquilo pela ótica dela, aí ela pode ser crítica ao mundo que está em volta e perceber que não, no mundo isso não funciona assim. Isso era uma situação em que eu precisava me dar conta de que só vai acontecer isso num ambiente fechado, num círculo mágico. Usam muito esse termo em design. No círculo mágico isso funciona e eu estava querendo projetar isso para a vida. Na vida isso nunca vai funcionar. Que show. Galera, deixa eu tirar um pouquinho da vista aqui pra gente poder enxergar um pouquinho mais aqui, ó. Estamos vivos. Então, cara, Júlio, muito obrigado. E... eu que agradeço a visita bacana. Cara, olha essa vista, dessa pessoa ilustre. Olha essa vista. Ele falou aqui, ó, ali, deixa eu ver se pega ali, ó. Ali, aqui nesse cantinho aqui tem o tal do catamarã, dá pra ir lá pro centro da cidade, pra Guaíba, muito lugar. De barquinho. Impressionante. Ainda a vista muito bacana.
É legal que aqui, inclusive quando o tempo tá ruim, a gente tem uma visão privilegiada da tempestade. Já tá chovendo naquele lado, dá um medão. Dá um medão. Chamem esse cara para ir na empresa de vocês falar sobre game design, sobre gamification, um monte de coisa. É isso aí. Ou quiser ir no boteco tomar uma cerveja. No boteco também. Eu ganhei uma cerveja dele, chegou pelo correio uma cerveja de fim de ano. É muito boa cerveja. Somos metidos a inventadores de cerveja. É isso aí. Tá? Júlio, obrigado. Valeu. Até mais. Falou.